Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo a aula, né, para os alunos e alunas. A gente retorna aqui, terceira aula do curso de extensão universitária Marxismos, de Marx, o marxismo de Marx, o primeiro módulo, né, marxismo, porque vai até o terceiro módulo. E um aviso, né, temos cerca de 40 alunos e alunas. Aqueles que quiserem o diploma de extensão universitária, ao final, basta pagar um adicional para Cândido do mês. Feito todo o curso, eu vou passar uma tarefa, e aí fazendo a tarefa e pagando a extensão, você vai ter as horas computadas oficialmente pela Cândido como extensão universitária. Importante avisar, porque para alguns apenas é necessário as aulas, aqueles que estão fazendo formação política, etc, etc. Aqueles que têm essas aulas para o currículo Lattes também querem efetivamente o diploma para apresentar nos processos de disputa, de mestrado, de doutorado. O Lattes é importante. Então a gente hoje tem, vou botar aqui o celular para ver as horas, né? Não é para receber mensagem, mas é necessário para ver as horas. É uma coisa interessante da vida moderna. Eu sempre usei muito relógio. Com o celular me desabituei a usar relógio, né? Sempre usei e me desabituei. Então a gente acaba vendo a hora no celular. Então estou com ele aqui para ver hora, não é para ver o WhatsApp, nem para ver nada mais não. Estou concentrado na aula, mas eu preciso olhar a hora. E então, assim, aqueles que querem o diploma de extensão universitária, ao final do curso, a gente vai passar uma tarefa, um texto, uma dissertação para vocês, e aí vocês fazem o texto, mandam, a gente faz a correção, e aí avisa a Cândido, vocês pagam a certificação e sai a certificação pela Cândido. A certificação também pode ser paga diretamente para o Múltiplos, no canal do Múltiplos lá na página do aluno. Se a gente tiver alguma dúvida, é só ligar no Múltiplos que eles explicam. Mas isso também é para o final do curso, né? Não adianta se preocupar com isso agora, que a gente tem, essa é a terceira aula, temos mais 21 aulas, né? Essa aula está sendo gravada hoje, dia 14, né? Mas ela só vai ao ar, a aula do dia 26. A gente está gravando as aulas o mais breve possível para não ter atraso. A aula do Ernesto já está no ar desde o dia 12, a minha aula vai ao ar dia 19, e essa aqui, a previsão é dia 26, já que as aulas são semanais. Porque não é só a aula, são também as leituras. Hoje, por exemplo, a gente vai apresentar 3 livros do Marx, a ideologia alemã, né? Um livro que só veio à luz no século XX, foi feito entre 45 e 46, um acerto de contas de Marx e Engels com os jovens hegelianos. Vou colocar isso aqui em cima para não cair, né? A ideologia alemã, A Miséria da Filosofia, livro editado entre 46 e 47, uma disputa com Proudhon, a gente vai falar dele mais rapidamente, e o Manifesto do Partido Comunista. Quem assistiu a última aula, necessariamente, se vocês estão pulando aula, voltem e assistam a segunda aula. É muito importante a gente seguir essa cronologia e esse passo a passo da evolução do Marx. O Marx jovem hegeliano, da humanidade sofredora, da realização da liberdade no Estado, da realização da razão no Estado, da realização da realização da razão na política, dos intelectuais portadores da verdade, de uma verdade universal na política, de uma verdade que é uma oposição entre sociedade civil e indivíduo burguês, individual egoísta, entre a coletividade e o egoísmo pequeno burguês, e uma evolução para uma visão cada vez mais materialista da história, né? A humanidade sofredora vira proletariado, né? A realização da razão no Estado não é mais só uma luta política, é uma luta para derrubar todo o arcabouço, toda a superestrutura, para criar uma nova estrutura. A sociedade civil, Marx contrapõe um novo tipo de sociedade, a sociedade socializada, onde não vai haver contradição entre o ser individual e o ser social, porque o ser individual só vai poder se realizar como ser social. Para isso tem que se derrubar o edifício de cima a baixo. Então essa é uma evolução muito rápida, é de 41 até 46. Em 48, com o manifesto, essa evolução está finda. Não quer dizer que o Marx não vai evoluir ainda mais, mas essa evolução
do Marx, jovem hegeliano, para o Marx, criador de um novo pensamento genial, materialismo dialético, materialismo histórico, uma nova ferramenta de análise, uma nova forma de pensar o mundo, ela se dá em 5 anos. 5 anos é lógico, porque ele é expoente, ele é expoente de um pensamento que é o cume do pensamento filosófico europeu, que é a filosofia clássica alemã. Não é o cume do pensamento político, né? Os alemães realizavam na ideia aquilo que os outros povos realizavam na realidade. Então, ele vai pegar esse pensamento filosófico, vai aplicar à economia política inglesa, Smith, Ricardo, né? Vai aplicar isso à vida prática, ao movimento socialista francês, ao movimento cartista na Inglaterra, todos os movimentos revolucionários democráticos burgueses que estouravam desde 1830 em todos os lugares da Europa, que vão estourar de novo em 1848, as várias revoluções que vão acontecer naquela época, e desse amálgama vai surgir o marxismo, que é essa ferramenta de análise da sociedade que é fundamental até os dias de hoje. Costumo dizer, as pessoas falam, para que eu vou aprender marxismo? Spinoza dizia que ignorância não é argumento. O grande problema da maioria das pessoas que falam isso é que as pessoas não têm a mínima ideia do que estão falando. A gente tem um grande problema na classe trabalhadora brasileira. É uma classe trabalhadora que até 1980 era uma classe trabalhadora de segunda geração, dificilmente você tinha um operário de terceira geração. O Brasil é um país de industrialização tardia, então você não tem uma classe operária com uma formação política e com uma formação que tem a raiz no século XIX. O Brasil, até o século XIX, é um país escravocrata. As primeiras indústrias são muito incipientes e a industrialização no Brasil basicamente começa com Vargas, né? Começa na década de 20, mas de verdade mesmo ela vai começar na década de 30, com a implantação da siderúrgica, com a implantação das primeiras indústrias de bens de produção, e vai se dar até a ditadura militar, né? O processo de industrialização no Brasil, ele, da forma como ele foi feito, ele vai se prolongar até a ditadura militar. Até a ditadura militar ainda tem indústrias se estabelecendo, ainda tem elos da cadeia produtiva se estabelecendo no Brasil, e a forma como foi feita, inclusive, alige o Brasil na terceira revolução industrial. O Brasil é um país que tem problemas nessa viragem, tem problemas de implantação de indústrias de alto grau de tecnologia. Na verdade, a gente tem montadoras, a tecnologia de ponta criada lá fora, e boa parte do valor agregado na cadeia produtiva acaba sendo executado no exterior. Então, você acaba exportando divisas. Mas a classe trabalhadora em si não é uma classe trabalhadora com um processo de acumulação cultural. A própria chegada do marxismo no Brasil, quando ele escreve isso de maneira primorosa na Derrota da Dialética, é uma chegada em que o marxismo chega via Partido Comunista Brasileiro, ainda bem, não é demérito do partido de ter feito essa luta, essa difusão, mas ele já chega com um manual marxista do PCUs. E aí alguns textos não chegam, algumas visões são visões obreiristas, são visões de marxismo vulgar, né? São visões que não ajudam a estabelecer um pensamento crítico ao próprio marxismo. O marxismo precisa ser crítico de si mesmo. E isso vai refletir tanto as nossas organizações políticas, existem organizações políticas que se pretendem revolucionárias, mas têm pensamentos que muitos deles são pré-marxistas, são anarquistas, são jovens hegelianos, assim como na organização da classe trabalhadora. A gente vira e mexe, vê grandes questionamentos ao marxismo, mas que na verdade não são questionamentos ao marxismo, né? Se questiona um certo engessamento da teoria, se questiona um certo envelhecimento da teoria, mas você critica uma teoria que você não conhece, você critica uma teoria que você diz que é engessada, mas na verdade você critica autores engessados dessa teoria. Você critica uma teoria que é envelhecida, mas na verdade você critica aspectos envelhecidos da teoria. E a teoria tem autores que fugiram desse engessamento e tem autores que a renovaram. O marxismo é um fenômeno tão profícuo, tão forte, que ele vem rendendo frutos até hoje, né? Você vê autores tão díspares como Zizek e Mesarois,
reivindicar o marxismo. O Zizek como marxista ortodoxo, no certo sentido, no sentido soviético, mas no sentido da teoria do conhecimento, e o Zizek, um marxiano, que reivindica muito de Marx, menos a teoria do conhecimento, menos um certo racionalismo, pretende um certo irracionalismo marxista, mas reivindica Marx para criticar a sociedade. Você não consegue muito fugir de Marx. Você pega os Foucaultianos, você vai falar, Foucault é uma linha de fuga para Marx, é um ponto fora da curva. Aí você vai ler Marx, vai ler Foucault, você descobre que não é ponto fora da curva coisa nenhuma. Porque toda a crítica do Foucault à sociedade capitalista está em Marx. É uma crítica materialista, uma crítica baseada na forma-valor, quando ele vai e coloca a questão da sociedade punitiva, da sociedade que caça o gozo e caça a loucura, sociedade que caça o gozo e caça a loucura em nome do valor. Uma sociedade que tem que reproduzir valor todo o tempo precisa ter normas para evitar que as pessoas fujam dessa lógica. Isso está no fetiche, está na alienação. Isso não está longe de Marx. Tanto que Foucault fala que muitas vezes ele transcreve Marx e as pessoas não conseguem ler. Por que não leram Marx? Então falam, não, eu sou Foucaultiano, eu não preciso ler Marx. Mas Foucault leu Marx. Foucault começa marxista e eu ouso dizer que permanece marxista, mesmo quando se diz não marxista. Porque a análise que ele faz da sociedade não consegue fugir quase que nunca ao marxismo, tirando a questão da microfísica, de retirar o poder da disputa do Estado, da disputa da hegemonia e colocar em cada pequeno espaço político. O que também não é tão avesso assim a Marx, porque Marx ele vai colocar que o Estado, a disputa política não se dá no Estado, a disputa política se dá na sociedade civil. O Estado é o invólucro dessa disputa, é ele que rolha esta disputa. Se você que na sociedade civil você conseguir hegemonia, você consegue derrubar esse Estado. Não é simplesmente fazendo a disputa estatal que você consegue mudar a sociedade civil. Então não é algo assim tão estranho ao marxismo essa ideia de que a disputa não é no Estado. O aparelho do Estado é importante, o aparelho do Estado é determinante na viragem. Mas não é disputando o Estado que você faz a viragem. Você tem que disputar toda a base estrutural da sociedade, tem que disputar os sindicatos, tem que disputar o movimento de massa, você tem que fazer a disputa da hegemonia, você tem que criar as condições de viragem para aí você atacar o Estado. Não é simplesmente ganhando eleições uma em cima da outra que você muda o Estado. Você, pelo contrário, você herda toda a estrutura carcomida, toda a estrutura velha e toda a estrutura, o maquinário de funcionamento, que se você não tem as ferramentas para mudá-lo, vão acabar acomodando sua luta àquele maquinário, àquela forma de funcionamento. Então, tem que se discutir, inclusive, a ampliação da democracia. A ampliação da democracia não é a ampliação da urna. A ampliação da democracia é a ampliação da participação democrática. Marx vê revolução como democracia radical de massas, emancipação do proletariado de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, essa evolução de Marx em 5 anos é uma coisa, assim, fora do comum, né? A esquerda brasileira tem que voltar a se pensar, e se repensar e se organizar na base, na massa trabalhadora para tentar fazer mudança. Porque a gente ficou muito viciado só na disputa do aparelho do Estado. Aqui embaixo, na base, a gente desaprendeu a fazer essa disputa. E para reaprender a fazer essa disputa, Marx serve. Marx serve porque toda a teoria dele é uma teoria de auto-organização da classe operária, de auto-emancipação da classe operária, de emancipação do proletariado como universal, que não tem nada a perder senão suas cadeias, tem o mundo a ganhar. Então o marxismo serve para essa renovação. É uma ferramenta que não ficou velha, é a ponto de Sartre, que é localizado como um grande crítico do marxismo, dizer, em Crítica da Razão Dialética, que não existe nenhuma outra filosofia viva que não o marxismo. Isso é uma afirmação sartriana, que diz que defende, inclusive, materialismo histórico e não defende materialismo dialético. Mas isso é uma outra história, uma outra crítica. A gente pode, no módulo 3, discutir isso, não cabe aqui no módulo 1. Mas é para a gente entender de como é importante o marxismo. Então a gente vai começar com esse texto aqui, a ideologia alemã. E é interessante o seguinte, a ideologia alemã foi um acerto de contas de Marx com os jovens hegelianos. A ideologia alemã é enorme. Existe ela em um volume, existe da civilização brasileira, existe da Boitempo aqui no Brasil, e existe ela nesse grande volume.
E ela tem uma primeira parte que é a crítica, né? A crítica às concepções materialistas. Desculpa, vou até abrir aqui, porque de cabeça eu não lembro o nome do capítulo, né? É a ideologia em geral, né? A ideologia em geral, em especial a alemã. Na verdade, se a ideologia em geral, em especial a alemã, o que Marx faz não é nem fazer o combate ao hegelianismo, é criar uma nova concepção de imanentismo, criar uma nova concepção de compreensão do homem, criar uma nova concepção do que é o homem. Então essa obra é uma obra fundamental. E é incrível que, por exemplo, autores muito importantes, como Lenin, como Gramsci, não tiveram acesso a essa obra aqui. Não tiveram acesso à ideologia alemã, não tiveram acesso à leitura da ideologia alemã, que é uma obra posterior, né? A morte do Lenin, ela foi recolhida pelo Partido Comunista da União Soviética, pelo Instituto que cuidou até o fim da história soviética, da herança do Marx e do Lenin, da herança teórica dos manuscritos de Marx e Lenin. Parece que agora voltou para a Alemanha, né? Mas deve ter cópia na Rússia com certeza, e só foi publicada muito tempo depois. Deixa eu ver se eu acho o ano da primeira publicação, né? Rapidamente aqui. 1921, não, o Gramsci chegou a ter acesso. O Lenin não teve acesso. O Lenin, 21, não é? A primeira edição é de 1926. A primeira edição é de 1926. O Lenin não teve acesso à primeira parte da ideologia alemã. O Gramsci, eu tenho dúvida se ele teve acesso, se chegou a ele, porque estava em alemão. Gramsci estudava alemão, lia alguma coisa em alemão, mas eu não sei se a ideologia alemã chegou a Gramsci. Mas Lenin com certeza não conheceu. E se Gramsci conheceu, não conheceu já, na posteridade já conheceu, quando boa parte da sua crítica estava escrita, boa parte daquilo que ele defendia já estava rascunhado, já estava nos cadernos. É uma obra tão importante e que, por exemplo, Lenin, que é o grande ideólogo do marxismo, não teve acesso. E a gente tem acesso, e é muito importante para desnudar algumas coisas, né? Isso aqui é um resumo. Aqui é um resumo. Eu sugiro que vocês comprem ou o livro da Boitempo ou da Civilização Brasileira. Tem no MIA, Marxist Internet Archive, o acesso à ideologia alemã, né? E leiam essa primeira parte, né? Não, na verdade, a primeira parte, a crítica da filosofia em geral, lá do Bruno Bauer. Vocês leiam essa parte aqui, deixa eu ver a página. Vocês comprarem essa versão, página 85. Se vocês forem comprar essa versão da Boitempo, vocês abram aqui na página 83 a 85. Por quê? Essa obra, para quem está começando no marxismo, tirando essa primeira parte, é uma obra muito densa. E é uma obra, para quem não é estudante de filosofia, as críticas a Stirner, as críticas a Bruno Bauer, é uma obra um tanto quanto insípida. Porque se você não tem muita teoria filosófica, você não vai entender muito bem o que eles estão falando. Mas essa parte não, essa parte aqui é uma parte muito clara, né? Não é uma parte que tem muita complicação, se fala de forma clara, se explica de forma muito clara, então é fácil para a gente entender, né? As noções que os homens têm de si durante toda a vida são falsas, sendo que os produtos do cérebro humano são nada mais que dominá-los.
revelando a realidade que predomina a fantasia. As quimeras se construem no interior da filosofia neo-hegeliana. Isso é um resumo feito por uma professora da UF, nas palavras dela, né? Mas o que Marx está dizendo aqui na ideologia alemã é que até agora os homens ficaram apenas no terreno da filosofia. Até agora os homens, eu vou colocar aqui, a ideologia alemã, ela é grande, mas eu não vou usar ela toda. Eu vou colocar, não resumo, vou colocar o texto dela original, que está melhor. O texto da ideologia alemã começa com essa citação que Marx faz, que está ligada à tese 11 de Feuerbach, né? É as ideias falsas que os homens têm sobre si mesmos, as ideias falsas que homens formam sobre si mesmo, né? O mundo assentado de ponta cabeça, o mundo assentado na ideia e não na realidade. A diferença de uma concepção materialista para uma concepção idealista, que na concepção idealista a ideia precede a existência. Na concepção materialista a existência precede a ideia. Então o que o Marx faz é dizer que essa essência a priorística do homem inexiste. Essa essência do homem fora da sociedade, essa essência de um homem que paira no ar, que gira sobre si mesmo, não existe. A essência do homem é a história do homem. Isso é o que caracteriza a concepção materialista dialética, né? Aqui é a introdução, e é muito importante a gente dar uma lida em algumas partes aqui. Eu trouxe boa parte da obra, a introdução, para a gente tentar debulhar juntos. A Alemanha teria sido o teatro de uma revolução sem precedentes, né? Em relação à Alemanha, eu não vou ler isso aqui tudo. Essa primeira parte, Marx fala o seguinte: o que era a ideologia alemã? O que era a filosofia da Alemanha? A Alemanha tinha uma burguesia incipiente. Inclusive, essa burguesia incipiente faz com que Marx se volte para o proletariado como uma classe portadora de mudança. Essa burguesia incipiente, a Alemanha não existia. Na verdade, existiam pequenos principados. Existia a Prússia e outros principados. Você tinha uma monarquia que não tinha conseguido ainda unificar a Alemanha. Esse estado de coisas na Alemanha fazia com que a pequena burguesia fosse tímida e não revolucionária. Então os alemães realizavam na ideia aquilo que os outros povos realizavam na prática, na política. A Inglaterra já tinha tido a Revolução Gloriosa com os Cromwell, a França já tinha tido a Revolução Francesa. A Inglaterra fazia a revolução na filosofia. Então Marx faz uma crítica virulenta, dizendo que os alemães, como não tinham a coragem de lutar, a classe burguesa alemã, como não tinha a coragem de lutar, se utilizou dos filósofos para fazer uma luta puramente filosófica. E essa luta, num determinado momento, quando a ascensão de Frederico Guilherme IV ao trono, primeiro se torna uma luta em que a pequena burguesia dos intelectuais, dos jovens hegelianos, se torna os portadores ideológicos da burguesia alemã, mas na hora do combate, do enfrentamento com o absolutismo, do enfrentamento com a monarquia, essa burguesia se acovarda. E os seus ideólogos, os jovens hegelianos, alguns desertam da luta, outros vão para o exílio, mas poucos se tornam revolucionários. Basicamente, Marx vai liderar aqueles que se tornaram revolucionários. O mais eminente é Marx. Os outros ideólogos jovens hegelianos não se tornaram revolucionários, mas efetivamente há correspondentes de Marx que vão aos poucos tomando partido de Marx, se tornando socialistas, comunistas, revolucionários, né? Então, a primeira parte é a crítica a essa filosofia. Mas é importante isso aqui. A nova concepção materialista de história, as premissas de que partimos não constituem bases arbitrárias nem dogmas, são antes bases reais que só é possível abstrair no âmbito da imaginação.
As premissas do materialismo são os indivíduos reais que constituem relações reais. Olha isso aqui, isso é muito importante. A primeira condição de toda história humana é, evidentemente, a existência de seres humanos vivos. Quem produz a história humana não é o espírito. Quem produz a história humana não é a teoria. Quem produz a história humana são os homens vivos, organizados socialmente, né? E estabelecendo relações sociais. Né? Passando à questão corporal, Marx coloca o seguinte, né? Como é que o homem faz história? O que determina a nossa humanidade? A gente pode determinar a nossa humanidade na fala, na razão, em várias coisas, mas Marx elenca o trabalho, a produção de ferramentas de trabalho. A produção de ferramentas de trabalho é sempre social. Então, o primeiro ato humano de produzir uma ferramenta social cria a história humana. É lógico que isso é uma abstração, a gente não sabe onde aconteceu e pode ter acontecido em vários locais ao mesmo tempo. Essa primeira ferramenta produzida, as condições sociais de produção dessa ferramenta, né? A tecnologia ainda rudimentar empregada, mas absorvida, o perspassar dessa tecnologia para as novas gerações e a criação de condições diferenciadas a partir dessa tecnologia constitui o primeiro ato histórico. Quando se produz uma ferramenta que facilita a vida das pessoas, que satisfaz uma necessidade, você cria uma nova necessidade. Do momento em que, por exemplo, você caça e pesca somente, mas aí você vai, inventa a cerâmica e você pode conservar o alimento, você pode se deslocar em áreas maiores, você pode ficar mais distante do rio, você pode, por exemplo, armazenar água. A técnica condiciona novas organizações sociais. A ferramenta de trabalho condiciona os modos de produção. Então, efetivamente, Marx vai tirar a história humana da razão, da filosofia, dos pensadores, dos ideólogos e vai colocar a história humana na organização social, na forma como os homens se organizam e produzem socialmente. Não existe um homem isolado. O homem é produção da sociedade humana. Então essa é a primeira premissa de Marx. Isso é muito importante. A premissa do materialismo histórico é essa. O que produz a humanidade é o trabalho. O homem se perfaz como homem através do trabalho. E o trabalho começa com a produção da primeira ferramenta. A primeira ferramenta modifica a técnica, modifica as necessidades. Essa modificação da técnica e das necessidades do trabalho é inevitável, é necessário ao próprio processo de trabalho e é permanente. A mudança no processo de trabalho é constante e é inevitável. Então o materialismo histórico também é dialético por isso, porque há uma dialética do trabalho. O trabalho não vai permanecer o mesmo. O trabalho no início da humanidade, o trabalho no comunismo primitivo, o trabalho na barbárie, o trabalho no estado selvagem, não é o mesmo trabalho na escravidão, não é o mesmo trabalho na escravidão antiga, não é o mesmo trabalho no colonato, não é o mesmo trabalho no modo de produção asiático, não é o mesmo trabalho na sociedade feudal, assim como não é o mesmo trabalho no capitalismo, no início do capitalismo, no capitalismo atual, não é o mesmo trabalho no socialismo. Conforme as ferramentas de produção mudam, conforme muda a organização entre os indivíduos, conforme mudam as classes sociais, conforme muda a relação entre as classes e entre os indivíduos, o ser humano muda. Na verdade, o pensamento é reflexo não passivo, o pensamento é uma imagem dessas transformações e não essas transformações. Não é o pensamento que modifica a sociedade, embora modifique também, né? O que modifica a sociedade, o que efetivamente determina as modificações na sociedade é a base material, é a estrutura produtiva. Você não muda a sociedade mudando o pensamento da sociedade. Você só muda essa sociedade quando esse pensamento de mudança se torna praxis, vai atingir a base material da sociedade. Então, é um novo pensamento muito potente, porque retira a filosofia dos píncaros da glória, retira a filosofia do Olimpo e fala, olha, a missão da filosofia é revolucionar essa base material. A forma como os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente aquilo que são.
O que são coincide, portanto, com a sua produção, isto é, tanto com aquilo que produzem, como a forma como produzem. Está errado aqui, como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais da sua produção. A mentalidade do escravo é produzida pela escravidão. A dialética do senhor e do escravo do Hegel mostra que o senhor e o escravo são produtos de uma mesma sociedade. Não existe escravo sem senhor e não existe senhor sem escravo. Você não liberta o escravo da escravidão somente matando o senhor. Você não liberta a sociedade da escravidão simplesmente com algum senhor abdicando de ser senhor. Você liberta a sociedade da escravidão quando você acaba com o modo de produção escravo, que não vai poder mais reproduzir aquelas condições. Quando você liberta o trabalho, você só liberta o trabalhador da alienação, não é na leitura de um livro de Marx. Você só liberta um trabalhador da alienação quando você consegue destruir o capitalismo. Então, é uma outra forma de ver a forma de interagir com o mundo. A interação com o mundo não é meramente individual, nem meramente crítica. A crítica da crítica não substitui a crítica das armas. A crítica que Marx quer fazer à sociedade é a crítica das armas, é a revolução. Você não pode mudar a sociedade sem mudar a base produtiva da sociedade.